Olá, irmãos, a paz do Senhor. E hoje, trazendo mais uma dúvida aqui ao canal. E o tema de hoje é vestes, usos e costumes de mulheres cristãs, né? No meio cristão. Nós iremos ler aqui uma passagem que se encontra aqui na primeira epístola de Paulo a Timóteo, que essa é uma das primeiras cartas inspiradas, né? Que Paulo escreveu a seu amado filho na fé, Timóteo, né, gente? Eu estarei lendo aqui o capítulo, o 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9, gente, que diz assim: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Amém? Hoje a questão de usos e costumes, né? A doutrina que muitos líderes religiosos têm imposto sobre as suas ovelhas, né? Que as mulheres não podem isso, que as mulheres não podem aquilo, não podem usar tais roupas, não podem se vestir de tal maneira, porque quaisquer mulher que se vestir de maneira imprópria, essas não são mulheres de Deus. E eu lendo aqui esta passagem aqui, que fala em traje decente, como devem se ataviarem, né? A palavra grega, né, traduzida por ataviem, significa arrumar, gente, pôr em ordem ou preparar. Uma mulher deve se arrumar de modo adequado para o culto de adoração, o que inclui o uso de vestes decentes, sim, que reflitam um coração devidamente adornado de castidade. A questão da modéstia e bom senso, gente, é uma palavra grega traduzida por modéstia. Aliás, a palavra grega traduzida por modéstia refere-se à moderação mesclada com humildade. Olha só, gente, a moderação mesclada com humildade, tudo com decência e ordem, né? Que carrega a ideia implícita de vergonha. A mulher, ela tem que andar com moderação, né? Ela tem que ter bom senso, porque isso implícita a questão da vergonha. Também pode referir-se a uma rejeição de algo que desonre a Deus, ou referir-se à tristeza pelo pecado. A mulher, ela pode referir a rejeição de algo que desonre ao Senhor. Não literalmente que a mulher que venha usar uma calça, ou a mulher que venha usar uma saia ou um vestido longo, ela vai estar desonrando a Deus, desde que ela esteja com modéstia e com bom senso, né? Desde que ela esteja sendo moderada, né? E se mesclando a sua forma de vestir, de se calçar, e com humildade, ela não está fora dos princípios, ela não está em pecado diante do Senhor, né? E o bom senso, basicamente, refere-se ao domínio próprio, gente. Toda mulher, assim como todo homem, ele tem que ter bom senso. Porque a pessoa que ele tem bom senso, ele vai analisar, ele vai observar e ele vai o quê? Colocar em prática o seu domínio próprio, né? Sobre as paixões sexuais, sobre as vontades carnais. E nós, mulheres, nós temos que ter domínio próprio sobre isso. Porque as mulheres tementes a Deus, elas odeiam o pecado e controlam suas paixões para não levarem outras pessoas a pecarem, né? Aqui também fala, gente, sobre a cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, o qual é uma passagem que é bastante distorcida. Muitos líderes, eles colocam fardos, né, nas mulheres e dizem que mulheres não podem usar determinada forma de penteados ou algumas joias. E nós iremos ver aqui que tipo de práticas eram essas que Paulo escreveu aqui a Timóteo e que também se encontra em Pedro, né? Lá em 1 Pedro, capítulo 3, de 3 a 4, que diz assim, que essas práticas específicas, que elas estavam causando distorção e discórdia na igreja. As mulheres do século I muitas vezes adornavam seus penteados com cabeleira frisada. Olha só o que elas usavam, com ouros, pérolas ou outras joias, a fim de chamarem a atenção para si e para a sua riqueza ou beleza.
né? O mesmo aplicava-se àquelas mulheres que usavam vestuário dispendioso, né? Fora do normal, fora do comum. Ao fazerem isso, elas atraíam a atenção para si e faziam os outros deixarem de prestar atenção no culto, levando provavelmente as mulheres mais pobres a sentirem inveja. Além delas usarem suas riquezas para chamar a atenção, elas desviavam também a atenção de muitas mulheres, ou seja, as mulheres mais pobres, né? Elas desviavam a atenção dessas mulheres do Senhor, né? O que interessava a Paulo não era proibir a forma como as mulheres se vestiam, como elas usavam seus penteados, suas vestes, mas o que levou a Paulo a escrever e colocar esse ponto, né, de observação era proibir a preocupação de certas mulheres com a ostentação de sua riqueza e impedir que elas desviassem a atenção das pessoas da adoração ao Senhor. Porque tanto essas pessoas, as suas atenções estavam desviadas, né, de Deus por conta que elas queriam mostrar o que elas tinham, como elas se arrumavam, né? E como também elas conseguiam desviar a atenção daquelas mulheres mais simples, mais pobres, né, que existiam na igreja e que por muitas vezes ficarem com inveja, elas acabavam tirando o foco de Cristo. Então não é que as mulheres elas sejam impedidas de se vestirem como elas podem. Uma mulher não é que seja errado uma mulher se vestir de forma decente. Pode ser com uma calça, pode ser com um short bem adequado, desde que a mesma mulher não venha chamar a atenção de outras pessoas, né? Não venha mostrar as curvas do seu corpo, não venha mostrar a sensualidade, né? Para que outras pessoas não venham sair do foco que é estarem na presença de Deus, não venham deixar de prestar atenção em Deus para prestar atenção no corpo e nas vestes, né, nos usos e costumes de muitas pessoas que estão dentro da casa do Senhor. Nós sabemos que dentro da casa do Senhor é um verdadeiro desfile de modas, mas nós podemos observar que tem muitas mulheres bem trajadas, mulheres prudentes, mulheres que usam do bom senso, né, que andam com modéstia, né, e essas mulheres, elas se comportam como a palavra do Senhor aqui ensina que elas se comportem. E muitas outras mulheres que também evangélicas, que também usam vestidos, saias, usam roupas inadequadas e que mostram as curvaturas do seu corpo, que mostram a sensualidade, o que já é um ponto crucial para tirar a atenção dos demais irmãos, não só das outras mulheres, mas também dos homens que estão no culto, né? E as mulheres que haviam se comprometido publicamente a procurar a piedade deveriam respaldar essa afirmação não somente na sua postura, nas suas vestes e aparência, mas estando revestidas de um comportamento justo. Olha só, gente. A mulher, além dela ter que saber se arrumar, se vestir bem, ela tem que ter uma postura de mulher cristã, um comportamento de mulher cristã, né? Ela tem que saber se comportar no meio da sociedade, ela tem que saber dar testemunho. Então não é que você usar com moderação, um penteado, uma roupa, você se arrumar, cuidar das suas unhas, porque isso, gente, é questão de higiene. Isso é questão de você se cuidar, é questão de você cuidar do seu corpo. Isso não é pecado. E você usando com moderação também não é pecado. Agora, quando você, né, a mulher usa, né, de se vestir, de vestimentas extravagantes, ela não só vai estar chamando a atenção de outras mulheres, como também de toda a sociedade cristã, né? Como eu falei, de obreiros, de pastores, e assim elas podem estar tirando a atenção, né, de muitas pessoas dentro da igreja. Era o que acontecia lá na época em que Paulo escreveu esta carta a Timóteo para que viessem chamar a atenção dessas mulheres, né, que queriam chamar a atenção da igreja para si próprio, né? E aqui também diz, porém com boas obras, como é próprio às mulheres
que professam ser piedosas. Além das mulheres estarem bem vestidas, bem trajadas, com modéstia, com bom senso, mulheres prudentes, mulheres sábias e tementes ao Senhor, né? Mulheres que buscam se santificar em Deus, as mulheres também tinham que ter boas obras. Tinham que ser bondosas, amáveis, né? Tinham que ser mulheres misericordiosas, porque não só as vestes, né, poderiam chamar a atenção, mas também a sua forma de agir, o seu comportamento cristão, a forma como muitas mulheres, né, naquela época já também viviam, porque assim como tinham mulheres que chamavam a atenção, tinham aquelas que também elas demonstravam boas obras através das suas ações, do amor que ela tinha para com os irmãos, e que hoje não seja diferente, né? Que hoje nós possamos nos vestir de maneira adequada, mulheres simples, humildes, como mulheres de Deus, como mulheres que buscamos a santidade, tudo com decência e ordem, que tudo que nós viermos colocar no nosso corpo seja para a glória do Senhor, porque nós somos testemunhas do Senhor nesta terra e nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. Então, que nós venhamos nos deixar ser usadas como mulheres de Deus, como mulheres abençoadas que somos, que nós possamos sim fazer a diferença na sociedade cristã e também em todo o mundo, né? Porque a Bíblia diz que nós somos luz desta terra, nós somos o sal desta terra, nós damos um gosto diferente, um sabor diferente. Não que nós venhamos tentar chamar a atenção para nós, para mostrar que nós temos mais que outro, para mostrar que nós somos melhores que outras, ou também para mostrar o nosso corpo, né? Mostrar as curvas, a sensualidade que existe em todas as mulheres, mas que precisam ser cobertas, né? Para que não venha, né, tocar na visão de outras pessoas, que não venha chamar a atenção de outras pessoas. Então é isso, hoje eu estou aqui tirando mais uma dúvida, trazendo, né, para vocês essas questões, a diferença, né, de uma mulher se trajar bem, de uma mulher usar das suas boas obras, do seu amor para com as pessoas, que é o que faz uma grande, enorme diferença, né, no meio cristão, porque além de falar também das mulheres que usam roupas que mostram a curvatura do seu corpo, né, também existem aquelas mulheres que vão para a igreja, que só pela misericórdia. Tem aquelas mulheres que vão de sainha curta, vamos dizer, um palmo e meio, e que usam a Bíblia para cobrir as pernas, né? E que chamam, sim, a atenção, não só das mulheres, mas chamam a atenção de toda a igreja. O que é pecado, o que faz dessa mulher ser uma mulher indecente, né? O que é errado. Então, hoje, dentro das igrejas, nós podemos ver que há um grande desfile de moda, mas muitas mulheres estão bem trajadas, muitas mulheres se colocam na posição de mulheres respeitadas, de mulheres obedientes, santas, né? Enquanto que há outras que, se você observar, gente, dentro das igrejas, elas vão com roupas pequenas, roupas minúsculas, causando, assim, vergonha, né? E, assim, muitas pessoas acabam ficando mal, né, dentro da igreja por conta das vestimentas de alguma dessas mulheres. Então, que nesta manhã, através dessa mensagem que eu trouxe aqui aos irmãos, as irmãs que estavam com dúvida, né, sobre as vestimentas, os usuários, né, os usos e costumes, né, que não nos leva à salvação, né, não é um ponto crucial para a salvação, até porque a salvação ela já foi ganha na cruz, mas que a gente possa, né, se comportar, que a gente possa se vestir com moderação, com decência e ordem, como mulheres obedientes que somos, como mulheres prudentes, como mulheres de Deus, mulheres que não vão à igreja para mostrar o que tem, para mostrar o seu corpo, que não usam o seu corpo como alvo do pecado, mas que usam o seu corpo como testemunho de vida, né? Mulheres comportadas, mulheres que usam de boas obras, mulheres que se compadecem, né, da tristeza de outros, mulheres que se compadecem e choram junto com os que choram, né? Mulheres que se deixam ser usadas por Deus, né? E que apresentam boas obras. Gente, então é isso. Existe sim uma diferença
de mulheres que se trajam bem, de mulheres que se trajam com modéstia, de mulheres que buscam se santificar dia após dia, até mesmo no que usam, né? Até mesmo no que vestem. E existem aquelas mulheres que, por elas acharem que isso é normal, não tem nada a ver, e que podem sim se vestir da forma que querem, podem andar do jeito que querem. Se a gente for parar para observar, nós temos um princípio, nós temos um Deus, nós temos o Espírito Santo que faz morada em nós e que nos convence dia após dia, né, dos nossos pecados. Então, eis aí a diferença de uma mulher santa, de uma mulher que apresenta boas obras, para uma mulher que é extravagante, para uma mulher que não se preocupa, né, com a vontade de Deus, que além de apresentar suas boas obras, elas se tornam santas no agir, no falar, no vestir, no calçar, né? Então, são pontos positivos que nós mulheres de Deus devemos observar sim, né? E devemos viver, né? Para que a gente não venha estar tirando a atenção dos nossos irmãos, a atenção das nossas irmãs, que a gente não venha estar colocando um fruto de inveja, um fruto de malícia no coração das pessoas, mas que nós possamos nos deixar ser usados pelo Senhor como luz e sal desta terra, né? Que onde quer que nós venhamos chegar, nós venhamos fazer a diferença, nós venhamos ser sim diferentes pelo nosso comportamento, pelo nosso agir, pelo nosso falar, né? Pela forma como andamos, e que faz toda uma diferença no meio da sociedade, não só cristã, mas de todo o mundo. Fica aqui a minha gratidão a Deus por mais esta oportunidade, por mais este áudio que Ele me concede, né, a oportunidade de fazer e dizer que não é que você seja impedida de usar uma roupa, é que você tem que fazer a análise antes. Quem é você em Deus? Quem faz morada em você? Né? Vale a pena você se dizer ser uma mulher de Deus, mas fazer tudo o contrário? Então as nossas atitudes, as nossas ações, elas vão dizer quem nós somos, né? Elas vão falar muito ao nosso respeito. Então não é só o que você fala, mas é o que você faz. É como você se comporta. É através do seu vestir, sim. É através de atitudes que você toma que muitas pessoas vão olhar para você e vão sim dizer que você realmente é uma mulher de Deus e que você também é um homem de Deus. Porque, na verdade, isso serve para todos, né? Serve para homens e mulheres. E eu espero que através dessa mensagem pessoas possam tirar aí as suas dúvidas, né? E fiquem com Deus.